Oi, voltei. Vou continuar o vídeo a partir daqui, então, né? A partir desse momento. Na verdade, é a continuação do que a gente estava falando. Eu só fiz um corte no vídeo porque ele realmente ficou muito longo. Então, eu só fiz o corte separar em 2 vídeos para deixar eles um pouquinho menores, tá? Você aí tá com aula sequencial, né? Você tá na aula sequencial, daí você já pode assistir os dois na sequência. Se você tem 2 aulas de inglês separadas, aí você assiste uma numa aula e agora esse vídeo só assistir na segunda aula, tá? Senão vai ficar cansativo para você. É muito conteúdo extenso, então acho que não tem por que ficar cansativo agora, certo? Então vamos lá. Nós estávamos vendo o Present Perfect, então a gente estudou o Present Perfect, revimos o verbo, os auxiliares. Não pode falar, pô, não lembro, esqueci. Tudo aí. Anota para o vídeo, volta lá naquele primeiro vídeo, anota, para ele e escreve no caderno. Quem escreve lembra. Não adianta achar que a educação é só passiva, é só receber o conteúdo. Não é. Você tem que também receber o conteúdo e agir com aquele conteúdo. Como que eu vou lembrar uma coisa? A partir do momento que você age com aquela coisa, ela é muito mais fácil de ser memorizada por você. Por que você decora uma música em inglês rapidamente? Porque você escuta, você às vezes lê a letra e você canta. Então você recebe ela passivamente, você procura sobre ela e você age sobre ela. Então é lógico que você vai decorar. Né? Por que a gente não faz isso com o inglês também? Recebe a informação, escutou, anota, reveja o vídeo, tira um ponto ali, tira um print aqui, escreve aquilo, procura em outras fontes. Eu sempre estou mandando junto com meus vídeos algumas leituras. Olha, tem esse site que é legal. Não foi escrito por mim, mas é um site bacana que alguém escreveu e aí às vezes é legal aquele conteúdo. Né? Você pode tirar alguma informação de lá, às vezes não, às vezes aquilo lá é pior ainda do que minha aula. Você leu lá e não entendeu nada, você assistiu minha aula e entendeu. Tudo bem. Tem gente que às vezes gosta mais de ler do que ver um vídeo, por exemplo, ensinando. Isso é normal. Eu sou assim. Eu prefiro ler. Né? Você manda uma informação, manda leitura, eu leio e eu entendo mais fácil. Eu acho que é mais fácil para mim. Mas cada um é de um jeito, né? E eu preciso me adaptar a todo mundo. Então, bom trabalho, né? Mas é isso. A gente estava falando do Present Perfect, a gente vai continuar agora e vai falar do Simple Past, tá bom? Eu vou sumir e vou ficar só falando. Aqui. O Simple Past, ele também é um tempo verbal e ele é um tempo verbal usado para falar de ações finalizadas, ou seja, ações no passado. Ele é, no português, relacionado ao pretérito perfeito e imperfeito. Lembrar que em português nós temos essa história de pretérito perfeito e imperfeito, e em inglês não existe isso. Em inglês é simple past, ok? Apenas. É sempre usado como uma forma de falar sobre o passado, mas ele pode ou não vir acompanhado de uma conjunção de tempo. Por exemplo, yesterday, last night. Mas ele pode talvez não vir acompanhado, ele também não é obrigado a vir acompanhado com essa conjunção de tempo. Porque às vezes no contexto da frase já dá a entender a conjunção de tempo. Então, por exemplo, estou te contando, você me pergunta, e aí, o que você fez ontem? Aí eu falo assim, eu assisti um filme. Eu não preciso falar, eu assisti um filme ontem. Né? A palavra ontem ela acaba ficando subentendida no contexto da frase. Então, por isso que eu falo que ele não é obrigado a vir com essa conjunçãozinha, com esse advérbiozinho de tempo, tá bom? Se vier, mais fácil ainda pra gente. Mas se não viesse, é só você entendendo a frase, você às vezes consegue captar. A estrutura do Simple Past ela é muito simples. Ela é sujeito, mais verbo no passado, mais o complemento. Lembrando que na negativa e na interrogativa, nós temos que usar o auxiliar did, né? Antes do verbo. E o verbo fica no presente. Lembra disso? Lembrar, volta lá nas aulas. Lá no YouTube tem as aulas ainda, provavelmente eu deixei lá ainda. Então volta na aula para estudar sobre como que é o passado, como que eu faço frase no passado. Não é o momento de esquecer essas coisas, são coisas do ano passado, eu sei, mas que eu preciso ainda. Isso é bacana para você anotar, né? Às vezes para você não se confundir.
certo? Então vamos lá. E o Simple Past e o Present Perfect, né? Qual que é a questão de um e do outro? Na verdade, o Simple Past, normalmente, ele tem mais a ver com tempos definidos. Ou seja, ele vai ser utilizado mais em frases que têm o tempo definido. Por exemplo, I went to the mall last month. I went to the mall last month. Eu fui ao shopping mês passado. Last month é um tempo definido. Porque eu tô lá, já coloquei até o dia não exatamente, mas eu te coloquei o período do tempo definido aí, do momento, né? Que é last month. Então, quando eu coloco essa expressão, eu estou usando uma frase no tempo definido. E essa frase tem que ser no passado. Então, você vê que daí eu vou lá e coloco o verbo no passado. O verbo went é o verbo go no passado. Se você procurar na lista de verbos lá o verbo go, que é o verbo ir, o passado de go é went. I went to the mall last month. Tudo bem? Já o present perfect, ele não precisa de um momento definido. A frase às vezes não precisa disso. Ele apenas faz a pergunta, por exemplo, ou ele apenas está lá naquele momento. Tipo assim, você já foi naquele shopping? Eu já fui naquele shopping. E ponto, né? O importante não é o quando você foi. O importante é se você foi ou não. O importante é se você gostou ou não. E o momento que você foi ao shopping não é tão importante. Tá bom? Então essa é a questão do tempo definido ou não definido. Então a frase no present perfect ficaria assim: I have gone to the mall. Nesse caso, então, não tem tempo definido. E a frase só quer dizer que em algum momento da minha vida eu fui no shopping. Por exemplo, um shopping novo, sabe? Você já foi naquele shopping novo, né? Yes, I have gone to the mall. E ponto. Né? O importante aí não é saber exatamente o dia que você estava no shopping, a hora, não é uma investigação. O que eu quero saber é se você foi ou não foi, se você viu aquela loja ou não viu. Então essa frase ela tem muito mais a ver com a ação, com o fato de ter ido ou não ido, e não com o tempo, tá bom? Porque quando tem a ver com o tempo, aí é passado simples. Past simple, past. Eu ia falar past simple, mas tudo bem. Percebe a diferença, né? O present perfect ele realmente é complicado pra gente, porque a gente não tem. A gente não faz essa frase. Em português é tudo igual. Você foi no shopping mês passado? Você foi no shopping? É a mesma coisa. Eu já fui no shopping mês passado. Eu já fui naquele shopping mês passado. Eu já fui naquele shopping. É a mesma coisa. Eu não mudo nada, eu não mudo o verbo, eu não mudo nada. Mas isso é um problema, na verdade. Né? Isso não é legal. Mas é uma coisa que nós fazemos na nossa língua. E todo mundo faz e tá todo mundo acostumado e tá tudo certo. Mas quando você vai estudar outras línguas, você começa a perceber que não é assim. Não é todo mundo que faz isso, não. Tá bom? Então, por isso, às vezes, o present perfect, ou o presente perfeito, às vezes ele é um problema. Então vamos lá, vamos continuar. A gente vai ver agora alguns exemplos práticos das frases que a gente foi fazendo, das estruturas que nós fomos estudando ao longo do período aqui. Né? Então, a primeira. Você comeu comida japonesa? Então, uma frase bem simples, bem básica, mas a ideia é perguntar se em algum momento da sua vida, né, você comeu a comida japonesa. Não é uma comida muito normal, não é tradição no Brasil, né? Tem gente que nunca comeu, tudo tranquilo. Então é uma pergunta mega válida. Em algum momento da sua vida, se você comeu comida japonesa. Eu não estou perguntando semana passada, ontem, nada. Mas em algum momento da sua vida. Entendeu? Então é uma pergunta bem abrangente. Eu estou fazendo ela aqui no presente, mas ela se refere ao passado todo, né? Ao seu passado todo, pelo menos. Então ela ficaria assim: Have you eaten Japanese food? Have you eaten Japanese food? Então se você já em algum momento comeu comida japonesa, certo? Mesma coisa de baixo. Você já jogou vôlei? Quer dizer, em algum momento da sua vida, né? Tem lá um esporte, não é, né, tão famoso,
Mas em algum momento da sua vida você já jogou ele? Então, né, eu tô perguntando sobre a sua vida toda. Eu tô falando a pergunta agora, no presente, mas se referindo à sua vida toda. Então, o ideal é present perfect. Have you played volleyball? Então, bem facinho. Mas e se fosse passado? E se essa frase fosse no passado? Como seria? Aí ela seria um pouquinho diferente, né? Por exemplo, ó, em vez de eu colocar Have you eaten Japanese food, eu poderia colocar assim. Ai, faltou aqui. Ai, que droga. Na hora de escrever eu esqueci, gente. Mó preguiça, não vou escrever não. Vou escrever agora. Vai ficar lindo. Olha só, perfeita. 3 letrinhas só. Porque se eu pauso o vídeo eu tenho que gravar tudo de novo. A preguiça não faz com o ser humano. Ó, no passado ficaria assim. Did you eat? Olha o eat aqui, hein? Did you eat Japanese food last year? Então, se eu quero mudar a frase para o passado, eu teria que incluir aí um tempo definido. Porque agora não é perguntar se você já comeu alguma vez na sua vida. Tipo, eu já sei que você já comeu, mas eu quero saber do ano passado. Ou eu quero saber da sexta-feira passada, por exemplo. Então não é. Eu sei que você come comida japonesa, que você gosta, mas e sexta-feira? Você comeu comida japonesa? Então você vê que muda a pergunta. Porque agora eu tenho um tempo definido, tá bom? A mesma coisa do vôlei. Did you play volleyball last Friday? Então na sexta-feira, eu sei que você gosta de esportes, eu sei que você joga de tudo, eu sei que você já jogou vôlei. E aí na sexta-feira, você jogou vôlei? Então você vê que são perguntas diferentes. Né? Os conceitos das perguntas são diferentes. Na primeira, é assim, eu não sei nada da sua vida, não sei se você já comeu comida japonesa, não sei se você joga vôlei, não sei nada. Eu quero saber se você já fez isso. Nessa não, eu sei que você gosta, eu sei que você come a comida japonesa, eu sei que você joga vôlei, mas eu quero saber sobre uma data específica. Então você vê que nessas frases o tempo é importante. Então se o tempo é importante, é passado. Tá bom? Então eu coloquei só aí o do passado para você ter como que ficaria uma e outra. Então vamos lá. Na frase de cima, ó. Há muitos anos atrás eu fui à Disney. Nessa frase aí, na verdade, a gente tem uma estrutura que é assim, você sabe que a pessoa já foi para Disney, então em algum momento da vida dela ela já fez isso, mas você não sabe quando. O foco da frase não é o ano que a pessoa foi, nem quantas vezes ela foi. O foco da frase é que ela foi. Já na frase de baixo é a mesma coisa. Ela viajou para o Japão. Essa frase, ela tá no passado, né, em português, mas percebe que o foco dessa frase não é quando essa pessoa viajou para o Japão, mas o fato de ela ter ido ao Japão. Então ela morou no Japão, olha que legal, tal. Esse é o grande fato da frase. Essas frases elas estão sem tempo verbal, sem o tempo destacado, ou pelo menos o tempo da frase não é importante. Então, frases que têm o tempo que não são importantes, elas devem ser colocadas no present perfect. Many years ago, I have been to Disney. Então, há muitos anos atrás, eu fui a Disney. Ponto. Bem facinho, certo? E essa daqui, ó. She has traveled to Japan. She has traveled to Japan. Então você vê que são frases, ambas as frases estão no present perfect. Para ficar no passado, como seria? No passado, eu precisaria colocar o tempo. Então, por exemplo, eu colocaria aqui, ó, não só a frase, mas eu colocaria, por exemplo, last vacation. Last vacation quer dizer férias passadas. Então, assim, o fato de eu ir para Disney é um fato comum. A pessoa sempre vai para Disney. Imagina aí a pessoa, né? A pessoa sempre vai para Disney. Aí ela quer falar que nas férias passadas ela foi para Disney. Então ela está te dando a questão do tempo. O tempo agora volta a ser importante. Se o tempo é importante, a frase fica no passado. E aí olha como fica. Last vacation, I went to Disney. Então ela só está no passado. Tudo bem? A mesma coisa de baixo.
aqui o mais importante volta a ser a questão do tempo. Não é só que ela viajou, mas é quando ela viajou. Então, ó, she traveled to Japan last month. Ou seja, ela viajou para o Japão, bacana, mas o importante é que ela viajou para o Japão mês passado. Então fica a questão do tempo aí muito mais firme, muito mais importante do que só a questão do viajar ou não viajar, certo? Percebeu a diferença? Primeira frase, o importante é ter ido à Disney. Na segunda frase, o importante é quando eu fui. Na primeira frase, o importante é ter ido ao Japão. Já na segunda, não. O importante é quando eu fui ao Japão. Tudo bem? Essa é a diferença do Present Perfect e do Simple Past. Mesmo caso aqui, ó. Eu já viajei para o Rio de Janeiro 3 vezes. Lembra quando eu falei de frequência? Frequência Present Perfect. Porque foi lá atrás. Uma dessas vezes pode ter sido há 10 anos atrás. A outra 2 meses e a outra ontem. Eu não sei. O tempo aí não é importante. O importante é o fato. Então é Present Perfect. Ele já assistiu esse filme mais de 5 vezes. Tipo criança, né? Que assistiu o mesmo filme várias vezes. A primeira vez pode ter sido há muitos anos, ou não. Pode ter começado há pouco tempo, tá bom? Não dá para saber. Então essas frases, elas não têm tempo definido, elas estão falando de uma frequência de algo. Então essas frases têm que estar no Present Perfect. I have traveled to Rio. Em inglês não se fala Rio de Janeiro, porque, sei lá, é feio. E aí virou costume Rio. Lembra do filme, do passarinho, que só chama Rio. Então é isso. I have traveled to Rio 3 times. Eu viajei para o Rio de Janeiro 3 vezes. Só. He has watched this movie more than 5 times. Certo? E se fosse no passado, como ficaria? Se fosse no passado, eu teria que colocar o tempo, eu teria que tornar o tempo importante de novo. Então, por exemplo, I traveled to Rio when I was a child in 2010. Eu viajei para o Rio quando eu era uma criança, lá em 2010. Então percebe que essa frase, o foco dessa frase, na verdade, é o tempo, né? A pessoa fala, já fui para o Rio de Janeiro. Já fui, mas eu era uma criança. Faz tempo. Percebe a diferença das frases? É isso aí. E esse do filme, como ficaria? He watched this movie last Thursday. Então ele tá falando de um filme. Eu já assisti esse filme 5 vezes. Eu assisti esse filme quinta-feira passada. Então a primeira vez que eu assisti foi quinta-feira passada. Você percebe que o foco aí volta a ser a questão do tempo, certo? Que no caso foi quinta-feira passada. Ela trabalhou naquela empresa por anos. Então ela trabalhou naquela empresa por anos. Então a pessoa, o importante aí não é só a questão do trabalhar, mas também o tempo. Então a pessoa experiente. Só que eu não sei quantos anos. A frase só está assim, por anos. Eu não tenho uma noção exata do tempo e tal. Ela está lá jogada, mas o tempo também não é o grande auge da frase, tá bom? Então ela ficaria: She has worked in that company for years. E aí vai por anos, ok? O importante aí é que ela trabalhou. O importante é que ela tem muita experiência nessa empresa. O tempo necessariamente não é importante, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Eu trabalho. Aí eu coloquei I. Nossa, o teacher tá muito louco, nossa senhora. É eu. Eu já nem traduzo mais, né? Eu trabalho aqui desde 2008. E aí assim, como que ficaria a frase? Ficaria I have worked here since 2008. Né? Então tá a frasezinha aí. No passado, eu poderia colocar um ano específico, né? Lembra que na frase estava for, né? For years. Então é muito há anos. Aqui não, eu coloco assim: She worked in that company in 2012. Então não é só importante que ela trabalhou, mas é importante que ela trabalhou em 2012. Então aquela perguntinha de entrevista: onde você trabalhou em 2012? Em 2012 eu trabalhei nessa empresa. Então você percebe que o tempo aí volta a ser importante.
E o mesmo caso, né, nessa frase ficaria igual. I worked here in 2008. Eu comecei a trabalhar aqui, né, ou eu trabalho aqui em 2008. Então o tempo volta a ser importante, tá bom? Mais um exemplo, se eu não me engano é o último. Hey Paulo, have you ever studied English? Ah, eu inverti aqui a ordem. Veja esse diálogo. Hey Paulo, have you ever studied English? Então assim, o cara tá fazendo uma pergunta, né, pro Paulo. Ô Paulo, have you ever studied English? Ô Paulo, você já estudou inglês? Ou seja, a pessoa vai tirar lá da memória dela se em algum momento na vida dela ela estudou inglês. Eu sei quando ela estudou? Não. Eu sei se ela estudou? Não. Então é present perfect, a frase está perfeita e correta. A tradução. Yes, Márcia. I studied English a long time ago, back in 2015. Então, quando a pessoa responde, o Paulo, quando ele vai responder lá para Márcia, ele quando responde, ele sabe quando ele estudou. E ele sabe o tempo. E ele deu ênfase para o tempo. Então a frase volta, na resposta dele, a frase volta a ser no passado. Quando ela pergunta, ela não sabe o tempo e ela não sabe o momento, ok? Mas quando ele responde, ele sabe, óbvio. Ele sabe, ele que está respondendo, é a vida dele, então ele sabe. Então ele joga essa frase para o passado. Percebe que é totalmente possível te perguntar no present perfect e você me responder no passado, ok? Então é bem fácil fazer esse tipo de frase. Então é possível fazer esse tipo de frase aí. E aí a pessoa fala, Yes, Marcia, I studied English a long time ago, back in 2015. É isso aí. A primeira pessoa faz uma pergunta e não sabe se a pessoa já estudou. E quando ela estudou, ela não sabe nada, na verdade. Já a pessoa que vai responder, ela sabe. Então ela sabe, como ela já tem essa noção, o que ela faz? Ela coloca no simple past, né? Porque na hora de responder é mais fácil, tá bom? É isso. Gente, essa aula ficou mega longa. Enorme. Eu até dividi ela de tão longa que ela ficou. Assistam com calma, assistam devagar. Pausa, dá uma olhada. Ela tem todo o conteúdo que nós precisamos. Mas acabou ficando longa e eu sei que fica cansativo. Então faz com calma, não precisa correr. Aproveita se está na escola, aproveita o momento lá na escola. Já fica usando ali o computador, já fica acessando, que eu acho que é o ideal, né? Volta a rever os conceitos. Pô, passou a aula só para passar. Não, volta, vai rever os conceitos, anota, coloca no caderno, tenta fazer uma tabela, qual é a diferença entre present, perfect e simple past. Isso vai te ajudar, principalmente na semana que vem, que daí eu vou fazer mais uma revisãozinha bem rápida, dessa vez bem rápida mesmo, e aí eu vou te deixar uma atividade. E a atividade é um pouquinho mais extensa. Então a revisão menor, atividade maior. E aí o mesmo processo. Se está na escola, tenta fazer a revisão, tenta fazer a leitura, ouvir a aula de novo, anotar no caderno. Quando está em casa, faz a atividade, tá bom? Para quem já terminou, viu o vídeo aí, não terminou a nossa aula ainda, use esse tempo para fazer as atividades anteriores que já foram enviadas. Aproveita que, como eu dei uma revisãozinha do Present Perfect, você já pode aproveitar e fazer as atividades anteriores, né? Já faz essa revisão, já dá uma olhada nesse conteúdo. E é isso. Qualquer coisa me chama, né? Tiver dúvida e tal, manda lá uma mensagem, ou manda no próprio grupo, como é uma coisa tão difícil, todo mundo vai ter dificuldades. Então manda no próprio grupo, tá tudo certo, a gente se entende lá e eu já respondo para vocês, tá bom? Depois eu queria o feedback de vocês, se foi melhor colocar o vídeo no YouTube ou não. Então eu queria depois que vocês respondessem, depois que você assistir o vídeo, escreve lá nos comentários se preferiu ou se tanto faz. Pode colocar no Microsoft Stream. Para mim, eu acho mais fácil colocar no Stream, por questões que assim, eu tô aqui no computador e o Teams está ligado, então eu gravo aqui a aula no Teams, né? Na apresentação aqui do Teams, eu gravo e já sai direto no Stream.
Então eu não tenho nem trabalho. No YouTube eu vou gravar essa aula, eu gravo ela em um arquivo. Esse arquivo eu vou ter que editar um pouquinho, porque às vezes ele fica um pouquinho diferente do YouTube, e aí eu mando para o YouTube. Então eu tenho mais passos para fazer, para enviar para o YouTube, e o YouTube demora muito para carregar os vídeos, mas muito mesmo, assim. Eu estou aqui começando agora, né, deve ser umas 8 e pouquinho, 9 horas da manhã, vou começar a enviar. Não sei que horas vai aparecer lá o vídeo, né? Porque depois que eu envio, eu coloquei tudo certinho, ele até me dá o link do vídeo, mas ele não. Esse link demora para ficar disponível para os alunos. Então o YouTube é um pouquinho mais lento. Nada absurdo, nada que, né, que seja um problema, mas é um pouquinho mais lento. Então depois vocês me falam, dão esse feedback para eu ver também se é melhor ou não, certo? Se for melhor pro YouTube, beleza, não tem nada demais, eu faço esse trampinho aí, porque é tranquilo, tá? Porque pelo que eu entendi, o stream é meio chato para vocês acessarem, né? O problema do stream é o acesso dele, né? Então eu entendo que isso também é chato, ficar tendo que colocar login toda vez que for assistir um vídeo, pô, ninguém merece, né? Então eu entendo que isso é o mais chatinho. Eu vou colocar no YouTube, aí coloco como vídeo aberto, né? Todo mundo pode acessar, então só pelo link já tá bom, tá? Então não esquece, dá um like depois quando você vê a postagem da aula. Eu vou fazer a postagem em 2 aulas, então, né? Então a primeira parte do vídeo, depois a segunda eu vou colocar aula tal. Vou fazer em postagens separadas para você poder também ir acompanhando, tá? Tentar manter uma ordem, porque às vezes a pessoa que está na escola, que não conseguiu acessar enquanto está na escola, às vezes chega em casa, perde a sequência, né? Perde a ordem, não entende. Putz, qual será que foi a aula? Pô, as aulas estão numeradas, né? Bem devagar e sempre bem na manha, então assim, sempre explicando toda a aula que eu coloco o número e explico, então a pessoa vai evitar que a pessoa perca aí, principalmente perca a sequência mesmo, né? E aí, perdeu a sequência já era, né? Não consegue entender, aí já se perde, tá bom? Então essa é a ideia. Então é isso, por enquanto obrigado, tirem suas dúvidas, me manda mensagem e a gente vai conversando. Gente, valeu, até mais, tchau, tchau.